Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. One, two, three, four. Manuel de Barros ficou muito conhecido depois de sua morte. Você pode nos dar uma introdução sobre ele? Manuel Venceslau Leite Barros nasceu em Cuiabá em 19 de dezembro de 1916 e morreu em Campo Grande, 13 de novembro de 2014. E coincidentemente hoje, ele faz 2 anos que ele morreu. Ele foi um poeta brasileiro do século XX, pertencente originalmente à geração de 45, mas formalmente ao pós-modernismo brasileiro, se situando mais próximo das vanguardas europeias do início do século e da poesia do pau-brasil, da antropofagia de Oswald de Andrade. Com 13 anos, ele se mudou para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde viveu pelo resto de sua vida. Recebeu vários prêmios literários, entre eles os prêmios Jabutis, e é o mais aclamado poeta brasileiro da contemporaneidade nos meios literários. Enquanto ainda escrevia, Carlos Drummond de Andrade recusou o epíteto de maior poeta vivo do Brasil, dado a Manuel de Barros. Sua obra mais conhecida é o livro Sobre Nada, escrito em 1996. Então, Pierre, você pode fazer um breve comentário como Barros concebe a poesia? Então, a arte de Manuel de Barros foi envolvida pelas vanguardas europeias, pois suas manifestações representam um processo de renovação. Sua matéria-prima de poesia é retirada da realidade concreta. No caso, o Pantanal é metamorfoseada numa alquimia entre palavras e imagens. Barros dá origem a um novo cosmo, onde cria uma linguagem original e surpreendente, concebendo imagens inusitadas que mexem com o leitor, trazendo estranhamento, pois mistura elementos da realidade com os da imaginação. Barros apresenta influências de 3 recursos da pintura da vanguarda: a surrealista, que utiliza as técnicas que se fundamentam nas manifestações do subconsciente, como a escrita automática, o sonho, a loucura e o humor; a cubista, que reutiliza imagens compondo outro significado, produzindo um valor para as coisas insignificantes, compondo uma visão fragmentada do homem, do mundo e da livre fantasia de Paul Klee, que usa elementos tanto da realidade quanto da imaginação na construção de sua arte, sugerindo e improvisando imagens sem limites lógicos pela fantasia. Então você poderia falar um pouco sobre a vida do poeta Manuel de Barros? Bom, um ano depois do nascimento do poeta, sua família foi viver em uma propriedade rural em Corumbá. Mudou-se sozinho quando ele ainda era criança para Campo Grande, onde estudou em colégio interno, e mais tarde para o Rio de Janeiro, a fim de completar os estudos, onde formou-se em bacharel em Direito em 1941. Tendo esses 10 anos em seu internato, rebelou-se contra a escrita do padre Antônio Vieira, por lhe parecer que para aquele a frase era mais importante que a verdade. Através da literatura, da poesia em prosa de Arthur Ribaldi, Manuel de Barros descobre que pode misturar todos os sentidos. Seu primeiro livro não era de poesia e teria se perdido em razão de uma confusão policial quando vivia no Rio de Janeiro aos 18 anos. Tendo entrado para a juventude comunista, grafitou as primeiras palavras "Viva o comunismo" em uma estátua. Quando a polícia foi buscá-lo na pensão onde morava, a dona do estabelecimento pediu para não prender o menino, tão bom que até teria escrito um livro, chamado Nossa Senhora de Minha Escuridão. Quando o policial que comandava a operação se sensibilizou, o poeta não foi preso, mas a polícia levou seu livro. Embora a poesia tenha estado presente em sua vida desde os 13 anos de idade, teria escrito o primeiro poema somente aos 19. Seu primeiro livro publicado foi Poemas Concebidos Sem Pecado, feito artesanalmente por amigos numa tiragem de 20 exemplares mais um, que ficou com ele. Rompe com o Partido Comunista quando seu líder Luiz Carlos Prestes, após 10 anos de prisão política durante o regime getulista, resolve declarar apoio ao presidente Getúlio Vargas, que já havia entregue sua esposa, Olga Benário, ao regime nazista da Alemanha, onde ela morreu. Após sua decepção, viveu na Bolívia, no Peru e também durante um ano em Nova York, onde fez um curso de cinema e pintura no Museu de Artes Modernas.
Na década de 1960, voltou para Campo Grande, onde passou a viver como um criador de gado, sem nunca deixar de trabalhar incansavelmente em seu ofício de poeta. Apesar de ter escrito muitos livros durante toda a sua vida e ter ganho vários prêmios literários, desde 1960, durante muito tempo, sua obra ficou desconhecida do grande público, possivelmente porque o poeta não enfrentava os meios literários e editoriais, e deduzindo-se das palavras do poeta. Ele diz por orgulho por não bajular ninguém. Seu trabalho começou a ser valorizado nacionalmente a partir da descoberta deste por parte de Milor Fernandes, já na década de 1980. A partir daí ganhou reconhecimento através de vários dos maiores prêmios literários do Brasil, como o Jabuti, em 1987, o Guardador de Águas. Foi considerado um dos maiores poetas do Brasil, sendo um dos mais aclamados no círculo literário de seu país. Seu trabalho tem sido publicado em Portugal, onde é um dos poetas contemporâneos brasileiros mais conhecidos, e na Espanha e França. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado, esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: "Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos." My sweetest friend, my friend. Wake from your slumber, my dear friend, you say. Rise and follow, for I am the way. In me is your absolution. Well, I've been undone by your holy touch, consumed by the fire